No dia 17 de maio de 2026, o presidente dos Estados Unidos publicou numa rede social uma imagem que parou o mundo. Ela mostrava Trump caminhando por uma base militar secreta, cercado por agentes de terno e óculos escuros, e ao seu lado, alto, cinzento, com correntes nos braços e nas pernas, um extraterrestre. A imagem foi criada para parecer uma foto tirada às escondidas, com dedos desfocados na borda do enquadramento, como se alguém a tivesse capturado sem autorização. Não foi postada com explicação. Não teve legenda. Apenas a imagem. E em questão de horas, era o assunto mais comentado do planeta. Mas o que a maioria das pessoas não está enxergando é que essa imagem não surgiu do nada. Ela surgiu exatamente 10 dias depois de o próprio governo americano ter liberado para o público os arquivos mais perturbadores sobre OVNIs, que já foram tornados oficiais na história dos Estados Unidos. Vídeos militares gravados por pilotos. Documentos desclassificados do FBI e do Pentágono. Relatos de oficiais de inteligência que descrevem encontros de mais de 1 hora com objetos que desafiam qualquer explicação tecnológica conhecida. E um depoimento de um agente que disse, sob juramento, que ficou praticamente sem palavras depois do que presenciou. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que está acontecendo agora não é teoria da conspiração. São fatos publicados pelo governo americano e o que eles revelam vai muito além do que a grande mídia está contando. Mas antes de ir aos arquivos, preciso abrir um ponto que vai mudar a forma como você vai interpretar tudo o que vem a seguir. Existe uma diferença enorme entre o que o governo americano está mostrando e o que ele ainda não mostrou. E a maior revelação desse momento histórico talvez não esteja nos arquivos divulgados, mas no que foi deliberadamente deixado de fora. Eu vou chegar nisso. Por agora, começa com os fatos. Em 8 de maio de 2026, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos criou um portal oficial na internet dedicado exclusivamente a arquivos sobre fenômenos anômalos não identificados, os UAPs, sigla que o governo americano adota em lugar de OVNI. Essa divulgação foi ordenada diretamente por Trump através de uma ordem executiva assinada no início do seu segundo mandato, e o que foi publicado nesse portal não é o tipo de material que você encontra em fóruns conspiratórios na internet. São documentos oficiais, vídeos capturados por sensores militares e relatórios assinados por oficiais de alta patente liberados, agora depois de décadas, sendo mantidos fora do alcance do público. O primeiro lote incluiu páginas desclassificadas dos arquivos do FBI sobre OVNIs, depoimentos de cientistas, pilotos militares e agentes de segurança de instalações como Los Alamos e Sandia Base no Novo México, as mesmas instalações onde, não por coincidência, o Projeto Manhattan desenvolveu a bomba atômica. Uma lista com dezenas de avistamentos documentados entre 1946 e 1950. Logo no pós-guerra. Logo quando os Estados Unidos acabavam de se tornar a primeira potência nuclear do mundo, e depois veio o segundo lote. 64 novos arquivos. 6 documentos em PDF, 7 arquivos de áudio e 51 vídeos. 51 vídeos capturados por aeronaves militares de objetos que ninguém consegue explicar. Entre os vídeos está o que foi classificado como Syrian UAP Instant Acceleration, gravado em 2021 por um sensor infravermelho de uma plataforma militar americana operando na Síria. Outro registro mostra 4 objetos não identificados cruzando o campo de visão de um sensor do Comando Central americano quando, de repente, sem aviso, um 5º objeto aparece instantaneamente no canto superior esquerdo da tela. Se divide em 2 e um dos fragmentos acelera até desaparecer completamente do campo de visão. Esse é o nível do que está sendo liberado agora. Escreve nos comentários agora. Você acredita que o governo americano está mostrando tudo ou que o que foi liberado é apenas uma fração do que realmente existe? Eu quero saber o que você pensa. E 10 dias depois dessa segunda leva de arquivos, veio a imagem de Trump.
O presidente dos Estados Unidos caminhando por uma base militar, homens de terno ao redor, e um extraterrestre cinzento alto, com correntes nos braços e nas pernas, sendo escoltado ao lado dele. Uma mensagem codificada para um público específico de que algo real está prestes a vir à tona. E existe um precedente histórico para essa leitura que não pode ser ignorado. Em 2023, um homem chamado David Grush, oficial de inteligência da Força Aérea Americana, veterano da CIA, ex-membro da UAP Task Force do Pentágono, prestou depoimento sob juramento perante o Congresso dos Estados Unidos e disse coisas que mudaram o patamar do debate. Com extraterrestres inteligentes? É algo que não posso discutir num ambiente público. Que o governo americano possui um programa secreto de recuperação de aeronaves não humanas em funcionamento desde pelo menos a década de 1930. Existem vídeos e fotografias classificadas dessas naves. Que os Estados Unidos têm em sua posse pilotos não humanos recuperados de acidentes. Eram, suponho, biológicos humanos ou não humanos? Não humanos. E essa foi a avaliação das pessoas com conhecimento direto do programa com quem falei e que ainda estão atualmente no programa. Que há uma campanha ativa de desinformação dentro do próprio governo para impedir que o Congresso e o público americano saibam da verdade. E que ele mesmo foi alvo de ameaças e represálias depois de decidir falar. Grush não é um conspiracionista de internet. É um oficial condecorado que prestou juramento e aceitou as consequências jurídicas de falar. E o que ele disse em 2023 é o contexto exato dentro do qual a divulgação dos arquivos de 2026 precisa ser lida. A pergunta que ninguém está fazendo em voz alta o suficiente é: o que está nesse vídeo que justifica mantê-lo fora do alcance público, mesmo depois de toda essa onda de transparência? A divulgação que está acontecendo agora não é um presente do governo para a humanidade. É o resultado de décadas de pressão de militares, cientistas, jornalistas e legisladores que se recusaram a aceitar o silêncio como resposta. Me conta nos comentários. Você acredita que a divulgação completa vai acontecer ainda neste ano? Ou vai ser mais uma cortina de fumaça que vai fechar antes de chegar na verdade real? Até o próximo.